Mas assim, já emenda essa pergunta, que a gente estava falando da questão dos artistas. Você acha que esse que você falou que a Camila, né? Camila querida, veio das poucas que já vieram 2 vezes aqui. Gravamos semana passada. Mais profissionais, cara, do nosso mercado, assim, sou fãzão dela. Mas você não acha que tem um momento, né? Você falou dos artistas dos anos 90 e tal, que você também começa a perder um pouco a conexão quando você fica essa coisa muito sem querer errar? Porque eu acho assim, que é o que a gente falou, o carioca, a voz do povo não é isso, né? O povo erra, o povo... Claro que, assim, a gente não tá falando de crime, a gente não tá falando, né, de nada que ultrapassa, né, o bom senso e o respeito a todos. Isso daí, para mim, é base, então nem é pauta. Mas você não acha que fica uma coisa que tão engessada que aquela conexão, aquela coisa, né, trazendo a Hebe de antigamente, que falava, a dona de casa se identificava, essas conexões param de existir, porque você entrevista a pessoa ali, toda a pauta ela é toda, né, politicamente. Não, os gatinhos de não sei da onde, não, a fome de não sei o quê, não sei o que. A pessoa não fala. Você não acha que isso perde um pouco aquela identificação, aquele negócio de não ter só a música, mas ter a pessoa com uma identificação forte com o fã? Cara, eu vou entrar num assunto que não é nem sobre nada disso, mas ele é mais profundo, né? A gente vê pessoas falando sobre branding no nosso mercado e aí você pergunta, aonde você estudou branding, né? E aí, ninguém estudou branding. Então, branding virou uma coisa que é falada igual tipo quem toca, sei lá, pandeiro no churrasco, entendeu? Todo mundo entende de branding. Todo mundo fala de branding com a propriedade. Eu, por um acaso, eu fui para a NYU estudar branding, assim, music branding, na verdade, para me preparar. Nem é o que eu ofereço, nem é o serviço quando eu faço sobre algo com branding, eu faço com o Rick Yates, que é um parceiro meu sócio, que fez branding da Cantão, da Eva, da Reserva. Ou seja, um cara que faz isso mesmo, né? Porque eu acho que ele é muito mais vivido nisso do que eu, então eu sempre trago ele para perto. E eu acho que a gente tem hoje no mercado uma tendência aos escritórios que pegam os artistas a pautarem muito o artista. Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, do Vitão. Em algum momento eu não conseguia mais enxergar o Vitão ali. O Vitão virou quase uma caricatura e eu sou fã dele. Eu acho que ele tem uma essência foda como artista, como músico, puta cantor, compositor, um cara foda no palco, que era gigante. Em algum momento plantaram ali que ele tinha que dizer isso, aquilo, X, Y, Z. E aí eu acho que a gente sai de um lugar onde o branding parte da essência daquele artista. E como que eu pego essa essência e organizo e crio linhas editoriais? Ou seja, como que eu pego esse artista vindo da essência de quem ele é mesmo e o que eu falo para ele assim, olha, a gente podia potencializar isso aqui, que é lindo em ti e que talvez você não confie tanto. Olha, talvez essa característica aqui te atrapalhou um pouco ao longo da vida, vamos ver se a gente consegue deixar isso meio, digamos, escondido ou elencar qualidades, né, dessa persona, desse artista, né, desse branding desse artista. Que atributos são esses? E eu acho que quando a gente tem hoje, de coração, assim, muita gente que não entende nada de branding, que não estudou para isso, que não se profissionalizou falando sobre isso para artistas, parece que branding é ter que se posicionar. Né? Então os artistas entram nos escritórios e dizem, você tem que se posicionar. Aí eu falo, tem mesmo? Será que o branding dessa pessoa tem a ver com isso? Sabe? Porque branding virou uma palavra que você perguntar, tem gente que acha que é designer, tem gente que branding se posiciona, tem gente que não entende nada do que está falando mesmo. E a gente tem um mercado muito pouco profissional, né, irmão? A gente sabe disso. É meio intrínseco, as pessoas vão aprendendo na vida e vão exercendo. Tem gente que fica genial assim. Mas assim, quando você pega... Cara, você entende disso de verdade? As pessoas não entendem muito de verdade. Então virou um negócio que para você ser artista, você tem que se posicionar. E aí se posicionar é sempre sobre as mesmas pautas, né? E aí as pessoas se esquecem. O Brasil é dividido pelo meio, né? Se nessa última eleição foi 51,3, o outro 49, na próxima vai inverter, vai ser a mesma coisa. Então, cara, será mesmo que você tem que bater numa tecla que você vai desagradar metade do país? E a pergunta que eu faço é, será mesmo que se posicionar nessas pautas que estão congestionadas e, by the way, muita gente surfando essa onda, né? Então, tipo, eu tenho que falar sobre isso, mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso, eu não sinto isso, né? Será mesmo? E aí entrar muito mais profundamente, você pega um artista X, será mesmo que política
faz parte do posicionamento desse artista, pela essência dele, as letras falam sobre isso. Ele, quando está na vida cotidiana dele, é sobre isso que ele fala, é isso que faz os olhos dessa pessoa brilhar. Então, acho que é muito nesse lugar. E aí, o que a gente tem, respondendo a tua pergunta, é que tem tanta gente montado num posicionamento que não é natural, que as pessoas ficam com muito medo, porque como elas estão sendo treinadas para exercer uma fala que não é delas, elas acabam pisando muito em ovos, porque quando você pega um Caetano, é muito dele, é natural do Caetano falar sobre isso. Ele vai falar sem ninguém precisar dizer o que ele pode, o que ele não pode, porque ele sabe quem ele é, de fato. Mas a gente está hoje pega uma pessoa super superficial em vários assuntos e de repente fala assim... E ele pensa aquilo de fato, né? Exatamente, cara. E aí a pessoa não tem... Eu sei que eu tenho uma grande amiga, Renata Gelli, que é media training dessa galera toda. Inclusive a pessoa, muitas vezes a Camila escolhe. E eu falei muito isso pra ela. Eu falei, cara, será mesmo que esse artista tem que aprender a falar de um jeito correto que corresponda a essas demandas? Mas quem é esse ser humano na essência? Porque, cara, tudo bem, água mineral é um produto, né? Mas, cara, eu sou eu antes de ser um produto. Hoje eu também sou um produto. Mas se eu não for coerente comigo mesmo, cara, vai ser muito difícil para eu conseguir ser espontâneo, porque eu vou ter que ficar calculando cada fala minha. E eu acho que isso, se você está entrevistando artistas, eu entrevisto vários, eu sei exatamente, olhando no olho, assim, quando o cara tá indo pro lugar que disseram que ele tem que ir, quando ele é de verdade. E aí, quando é de verdade, é do caralho, né? E aí vem muito das gerações anteriores, porque elas são elas pra caralho, e não tem ninguém dizendo o que pode e o que não pode. Mas, por exemplo, o Tony Garrido, que eu amo, e eu conheço muita história dele, porque eu conheço ele desde quando ele era da Banda Bell, antes de ele entrar no Cidade, eu senti o Tony muito preocupado em atender demandas, sabe? Do que se cobra dele como artista. Então, eu perguntava pro Tony, cara, como a música chegou até ti? Qual é a primeira lembrança? Aí ele... Cara, minha primeira lembrança é muito preta, da música preta, e aí vai reconstruindo, assim, uma história que é a dele, mas, cara, que ele falaria natural de uma outra maneira. Mas eu entendo a pressão que tem em cima dele, né? No caso de um cara que já tá aí há 40, 30 anos de carreira, sei lá, deve ter até mais. O Tony é um cara, aliás, super consciente com tudo isso, mas hoje se espera dele, se cobra dele, que ele seja ainda mais assim. Então a gente tem muita pressão, né, cara? Cara, sinceramente, eu acho que por conta disso tudo, a gente hoje tem TikTokers que tem muito mais voz e alcance do que um artista. Porque, cara, eu não sigo o Haddad, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Boulos, nem quem for que seja, para ver eles cantarem, né? Da mesma forma que eu não sigo o artista para ver ele falar de política. Eu sigo o artista para ver ele cantar, falar da obra dele. E as pessoas passaram a confundir um pouco, né? Por que o botão de seguir, irmão, ele é um compromisso, cara, que você tem com o seu público. É igual a tua rádio. O teu dial tem um compromisso de entrega, né? Porque a rádio tem um posicionamento. Então, quando eu ligo a rádio FM o Dia, eu não tô afim de ouvir a música do Nirvana. Talvez em algum momento, quando foi crossover, eu não sei se tocou ou não, mas eu não ligo a tua rádio para ouvir Pink Floyd. Porque você tem uma promessa de entrega. O artista também tem uma promessa de entrega. Eu não acredito que o fã, o grosso do fã, aquele que você falou que tá pegando trem, que tá pegando um ônibus, que tá... Esse fã, quando ele segue um artista, ele tá seguindo o artista para conhecer, cara, tudo menos a pessoa ali chateando, falando de política o dia inteiro. Na minha opinião, assim. E você vê que eles estão diminuindo de tamanho. A gente vê artistas diminuindo cada vez mais precisando de palcos que ele não tem coragem de ir pra estrada, porque talvez não encha. Então pra te falar a verdade, eu acho que tá se perdendo um pouco da essência. E eu acho que o que conecta a gente é a essência. Eu vejo a minha vida, assim, cara, a gente ao longo da nossa juventude, né, cara, a gente flerta com várias coisas, né, o que a gente gostaria de ser, que as pessoas gostariam que a gente fosse, até o momento que, se Deus quiser, você encontre um momento onde você é o que você é. E aí eu entendi que na hora que a gente é a nossa essência, cara, a gente brilha mais. Não só num programa de TV ou num YouTube, mas na vida. Uma pessoa que senta numa mesa do bar, ela é ela, porra, cara, ela brilha. Porque ela é a essência, a gente se conecta com o que é de verdade. Isso é o que eu acredito, sabe? E a internet eu acho que é um pouco isso, né? O que é de verdade, o que é essência, o que é natural, o que acontece de maneira ali, né?
pô, é o que tem pego, é o que tem tomado espaço, é o que tem tirado, inclusive, espaço dos artistas, porque aparecem influenciadores muito mais à vontade, com muito menos, né, dedos para ser quem eles são, sem então vender uma imagem de alguma coisa, que às vezes nem tem a ver com aquilo. E aí a gente vê a internet hoje, cara, um single, porra, em alguns segmentos, se você não comprar lá 200 influenciadores, você não estoura uma música. Então, e aí eu fico pensando, né, cara, pô, o influenciador é um anônimo de outro dia que resolveu ocupar um espaço sem ser blasé que o artista ocupa da forma errada. E aí hoje eu tenho que pagar o ex-anônimo para ele promover minha música porque o artista não ocupa a internet do jeito que ela tem que ser ocupada, né? Então são coisas que, se a gente for olhar, é doido, entendeu? Eles viraram veículos, né, mídias fortes, que, cara, qualquer um de nós poderia ter ocupado aquele lugar quando abriu o TikTok. Mas, cara, quantos artistas estão no TikTok direito? Na minha mentoria eu pergunto, falam que me dá 20 artistas de rock que fazem um TikTok direito. Não tem nenhum, cara. É óbvio que quem vai ocupar o espaço é quem tá ali, né? Então, acho sim que a gente tá perdendo muito. O artista tá muito... Eu me contradizendo, né? Porque lá atrás eu disse, cara, é importante que o artista saiba que ele tá falando que ele pode correr risco de, num recorte errado, numa fala mal posicionada, perder um tamanho, e dependendo do segmento cada vez mais. Eu acho que, sei lá, Gustavo Lima fala uma coisa, o público dele não cancela ele, né? Sei lá, o Rick Juliano. Eles podem falar o que eles querem porque eles vão ser cancelados por quem não é o cliente deles. Mas alguns você vai ser cancelado pelo seu cliente, então é mais complexo, né?